Olá, amigos e amigas. Estamos começando mais um podcast e hoje a gente vai receber, já estamos recebendo, na verdade, o nosso amigo Dr. Jorge Luiz, advogado, ele que é um cara atuante aí na advocacia em Cicero Dantas, especialista em direitos criminais e também em direitos eleitorais Eleitoral e direito público. e também direito público, olha aí. Então, é um prazer, doutor Jorge, estar recebendo o senhor aqui para um bate-papo entre amigos, né? Que muita gente diz, ó, Robinho, você só convida amigos? Eu digo, graças a Deus, né? Que a amizade é ampla com vários amigos. Então, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Robin, eu agradeço pelo convite, dizer que me sinto até lisonjeado, né? Porque dentre muitos outros colegas, muitos outros amigos, como você mencionou, você escolheu a mim para estar aqui, para a gente bater esse papo, descontraído, falar um pouco sobre direito e aquilo que, de acordo com o desenvolvendo no bate-papo, a gente vai conversando. Muito obrigado pelo convite. É recíproco, doutor Jorge, a nossa amizade, o nosso respeito um para com o outro. A gente vai, eu digo a vocês que estão nos assistindo aqui pela live do Instagram, a gente também está ao vivo pelo YouTube. Mais uma vez o Instagram dá um probleminha aqui técnico, mas a gente consegue resolver de um jeito ou de outro. A gente não deixa a É, peteca cair, não. Quando é ao vivo acontece, né? Problema técnico acontece. Verdade. Doutor, o senhor se formou para advogado em que ano? Quanto tempo já tem que o senhor atua na área de advocacia? Robinho, eu formei, sou bacharel em Direito pela Faculdade AGE, pós-graduado em Ciências Criminais pela Faculdade de Direito 8 de Julho, Direito Eleitoral. Formei no ano de 2012, no segundo semestre de 2012. Logo em seguida, fiz o exame de ordem, passei no exame de ordem, comecei a advogar em abril de 2013, ou seja, tem pouco mais de 12 anos no caso, que aproximadamente 12 anos que estou atuando. Então já tem um bom tempo, hein? Já tem um bonzinho tempo, né? Deu para aprender muita coisa e aprendendo todo dia um pouco mais, né? Porque o direito é isso, o direito é dinâmico, né? Ele, além de ser dinâmico, exige muito para que você possa aprender e buscar cada dia um pouco mais. Verdade. E aí, no caso da área civil, você atua só na comarca de Cicero Dantas ou como é que tá? Robin, na verdade, é o seguinte: o bacharel em direito, o advogado, ele pode atuar em qualquer lugar, estado da federação, né? Eu atuo em Cicero Dantas, Cipó, Araci, Feira, Salvador, Esplanada, enfim, tem outros estados, Lagarto, Aracaju. Atuo também, tem alguns processos no estado de Santa Catarina, tenho processos também em Salvador, enfim, em São Paulo, no estado de São Paulo também. São diversos processos, clientes que a gente vai conseguindo no decorrer da carreira, né, no desenvolvimento da atividade advocatícia, e a gente vai desenvolvendo as atividades e com isso, com as indicações, com o reconhecimento das pessoas, a gente vai atuando também em outras cidades e também em outros estados. Parabéns, é isso aí. Um cara atuante vai para todos os estados se for solicitado, né? Espero que seja cada vez mais solicitado, né, doutor Jorge? E hoje ainda pelo fato de os processos ser 100% eletrônicos, né? O processo físico, ele não, praticamente não existe mais. Aqueles que eram físicos passaram a ser digitalizados e posteriormente são digitais. E a partir daí você pode exercer a atividade advocatícia no seu escritório, na sua casa, na fazenda, em qualquer lugar que você sinta confortável e movimentar um processo ou fazer uma audiência em qualquer estado da federação, né? Pelo fato de serem, os processos serem hoje digitais. Digitais. E também faz a videoconferência, né, agora? Sim, tem as audiências que são por videoconferência. No estado da Bahia é utilizado um sistema chamado LifeSize. Estado de Sergipe utiliza, Estado de São Paulo utiliza um sistema chamado Zoom. Então, as audiências são feitas de forma eletrônica e até mesmo despachar um processo com um magistrado.
Você pode fazer isso até de forma virtual. Hoje, o Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo, disponibiliza mecanismos, disponibiliza meios para que você possa fazer isso no conforto do seu escritório, inclusive. Até uma prerrogativa que está previsto em uma das resoluções do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que o advogado ele pode, inclusive, optar em fazer audiência de forma presencial ou virtual. Essa prerrogativa é dada tão somente ao advogado, né, não se estendendo, por exemplo, ao magistrado, conforme estabelece a resolução do CNJ. É isso daí. É bom a gente saber aqui já alguns amigos aqui falando, né? Advogado Félix Rodrigues, Félix, doutor parabéns, Félix, um grande abraço parabéns, para meu doutor amigo. Jorge Luiz, Doutor Vanderlan também está Van, ouvindo, doutor Vanderlan Lázaro Candiri, também acabou de me falar aqui que está ouvindo, um abraço para eles. Como eu disse, dentre muitos profissionais, como por exemplo um profissional renomado, Lázaro, Félix, Vanderlan, dentre outros colegas que a gente tem, eu tive o privilégio de ser convidado para que a gente possa estar aqui batendo esse papo. Manda um abraço para eles aí. e tá de portas abertas também para receber todos vocês. Amigos, a gente tá transmitindo a live pelo Instagram, mas a gente tá ao vivo com melhor imagem e melhor som pelo YouTube. Entendeu? Porque a gente teve um problema técnico aqui no Instagram, que eu acho que é um problema do Instagram, não foi um problema aqui em casa, como aconteceu em outro podcast. Já aconteceu a segunda vez. Mas então, esse é o 13º podcast. É o 13º, então... Eu espero de coração, Robinho, que você tenha bastante êxito, né? Que tudo que você se dedica, se predispõe a fazer com determinação, com disposição, com boa vontade, o segredo é sempre dar certo. Então, eu lhe desejo muita sorte, né? Espero que esse podcast seu seja mais um daqueles que são renomados, entendeu? Que com certeza já é, né? Eu estou participando pela primeira vez, mas acompanhar, eu sempre acompanho, eu fico até agradecido, porque sempre você manda para mim o link, quando eu tenho tempo eu vou lá visualizar. O último, se eu não me engano, foi até do ex-prefeito de Fátima, que teve aqui Sorria, também. exatamente. Já passou por aqui alguns amigos, né? O presidente da Câmara, Rodrigo, mais alguns Eu vi outros também. vereadores também. Então, Vi sempre Sócrates, se não me isso, falha a meu memória, teve compadre, aqui padrinho do meu também. filho. Então, eu agradeço, doutor Jorge, aí, e a dedicação é mútua, né? A gente vem trabalhando para evoluir e trazer os amigos para que as pessoas em Fátima conheçam. No seu caso, de Cicero Dantas, para Fátima e para o Brasil aí. E sem contar que a rede mundial de computadores, ela não tem limite, né? Então, Caiu na rede. você pode visualizar em qualquer momento e assim que se esteja disponibilizado, né? E de qualquer lugar do mundo. Verdade, verdade. Aí ele coloca aqui, doutor advogado Félix Rodrigues Jorge é um dos maiores da região, do estado. É Parabéns. muita bondade dele. É muito verdade. O William, não sei se O é William Sheik, Sheik, meu irmão, é, lá em Araçá. Ah, pronto, em tá ouvindo em Araci. Aracê. A gente Boa acabou de noite, dizer que doutor não Jorge, tem. melhor advogado da região também. Então, são amigos, mais uma vez eu reitero, né? Estamos aqui pelo YouTube também, né? No podcast Tá na Veia pelo YouTube, viu? Mas também a gente vai disponibilizar depois, doutor Jorge, os cortes da entrevista, tudo tá aí no Instagram e também no YouTube. Então, voltando aí, doutor Jorge, na a parte da justiça eleitoral, o senhor fez novos cursos, como foi? Porque essa parte eleitoral sempre está mudando, né? Essas resoluções. Na verdade, Robinho, cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, ele disponibiliza novas resoluções que são, vamos chamar propriamente dito, vamos dizer no popular, que são manuais de como estabelecer um pleito eleitoral. Ele vai delimitar e estabelecer regras para o processo eleitoral. Uma das regras que inovou esse último pleito presidencial e o municipal, que os últimos dois que tiveram, é a questão das limitações, inclusive na rede mundial de computadores, porque de certa forma a internet ela vem revolucionando, ela vem até ditando certas regras, tanto no processo eleitoral como na vida civil e o comportamento, inclusive, das pessoas. Então, a Justiça Eleitoral, preocupado com isso, que até acho que certamente você já deve ter ouvido o ditado que diz que internet não é mundo sem lei.
Verdade. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, preocupado com essas situações, ela estabeleceu alguns critérios, algumas limitações para que os candidatos ou apoiadores pudessem ter no processo eleitoral e a internet propriamente dito. E principalmente, doutor Jorge, você falando aí, principalmente a questão da IA, né? Ela É a veio inteligência aí, a artificial, né? Que é inteligência algo artificial. novo, que inclusive o Poder Judiciário, logo de início, houve algumas decisões que penalizou alguns advogados, alguns magistrados, por utilizar a inteligência artificial em determinadas decisões processuais ou até mesmo elaboração de peças processuais. Então, assim, essa inteligência artificial ela vem, claro, para aprimorar, né? E é evidente que o ser humano, ele não vai deixar que uma inteligência artificial possa fazer 100% tudo por você, né? Se existe a inteligência artificial, foi porque ela foi criada por alguém. Se foi Verdade. criado por alguém, certamente ela é passível de erro. E por ser passível de erro, quem é técnico é o ser humano. Ele tem que sempre, mesmo utilizando desse mecanismo, né, ele tem que verificar exatamente se procede. Houve algumas situações que, com relação à inteligência artificial, acredito que ano passado, não recordo muito bem, que eu não estou muito bom Cuidado. de datas, mas houve determinadas situações que a inteligência artificial, isso foi inclusive publicado em alguns sites jurídicos. A inteligência artificial criava algo como se houvesse uma jurisprudência, ou seja, ela criava uma situação que no mundo jurídico não existia, né? A inteligência artificial estabelecia uma determinada decisão que sequer houve. Pronto, porque eu acho que foi muito preocupante na época, até eu mesmo passei por isso, como entrei na candidatura para vereador, se podia ou não podia usar essa inteligência Não, artificial e quais os limites. na eleição municipal passada não podia. Inclusive o Instagram ele era limitado a alguns critérios para que pudesse ser utilizado no processo eleitoral. Eu vou lhe dar aqui um exemplo claro que ocorria, que era a questão das publicidades, da disponibilização de conteúdos pagos pela rede mundial de computadores, que ela era limitada em uma das resoluções, se não me falha a memória, 23.610 era limitado pela Justiça Eleitoral. Então tinha limitação, não Sim, podia sim. extrapolar além daquela parte. É porque, na verdade, o processo eleitoral, ele é algo que vai mexer, que vai reger a vida das pessoas por um certo período. Então, a Justiça Eleitoral, claro que preocupado nesse sentido, o processo eleitoral ele não se dispõe exclusivamente com o eleitor e o candidato, né? Ir lá votar e acabou a lei. Não, pelo contrário. Tanto processualmente falando, quanto pela questão de que vai gerir as vidas das pessoas. O chefe do Poder Executivo, por exemplo, vai tomar decisões importantes que podem, inclusive, que podem não, que mexem com a vida diretamente das pessoas. Então, isso tem que ter um certo cuidado, né? Não pode ser, popularmente dizendo, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ter, e também tem que ter uma norma, né, para igualizar os critérios de cada um candidato, né? É, Tem que ser por igual. na verdade, todas as normas ela é já pré-estabelecido lá na época de Rousseau, onde ele estabeleceu que a sociedade ela deve ser gerida por regras, normas, passíveis inclusive de penalidades. Pronto, então já há algum tempo que tem essa norma, né? Sim, Já há a algum tempo. Justiça Eleitoral, ela desde 2008, ela vem se aprimorando cada dia mais para para que se tenha um processo eleitoral do mais transparente possível. Vamos dar um exemplo que houve um certo pré-questionamento antes com relação à segurança das urnas eletrônicas. Houve esse pré-questionamento por determinados políticos falando que ela não era segura. No entanto, a gente não consegue entender como é que o cara sustenta uma tese de que a urna eletrônica não é segura e em determinado período ele foi eleito por esse próprio sistema. Então, a própria Justiça Eleitoral abriu um processo para que pessoas tentassem invadir a urna Um eletrônica, código-fonte. o código-fonte,
E até então ninguém nunca conseguiu. E se você observar na urna eletrônica, ela não é ligada em nada, Não é, absolutamente nada, a não ser na energia, ela né? não E é. a questão se falaram também no voto impresso. Se houvesse o voto impresso, ele feria um dos princípios básicos do processo eleitoral, que é a questão da publicidade, da divulgação, né? Você não pode sequer dizer em quem vai votar numa eleição, na fila da eleição, ou determinados métodos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. E quando se fala em voto impresso, a gente vai ver o seguinte: é algo natural e simples de verificar, de se constatar. Quando você encerra uma votação, antes de iniciar a votação, é feita a impressão do chamado eresmas. E lá vai constar que existem zero votos. Zero votos. E no final da votação, aquele encerra-se sempre às 18 horas, mas aquele que está no colégio eleitoral tem o direito de votar, ele faz a impressão que também é contabilizado de acordo com as pessoas que assinaram o livro, que fica lá na mesa da secretária, e quem tiver dúvida só é comparar quantas pessoas votaram e quantas assinaram, né? Verdade. Então, eu acredito no processo eleitoral, né? Eu acredito na justiça eleitoral e tenho certeza que de forma alguma esse sistema é falho. Verdade, mas o aprimoramento sempre vem para calhar, sempre vem para melhorar, né? Espero, em Deus, se vier, no caso da impressão do voto, mas que ele seja ali e caia numa urna lacrada lá, que ninguém tem acesso, né? Por isso mesmo que na hora de votar não pode levar um celular para tirar foto nem nada, é crime, né? Eu, particularmente, eu acho pouco provável que a Justiça Eleitoral busque mecanismos para que se possa imprimir o voto, né? Porque a partir do momento que se faz isso, tá, como eu lhe disse, está ferindo um princípio básico do sufrágio, né? Que é do voto. Então, eu acho pouco provável que isso possa um dia acontecer. Mas, enfim, a Justiça Eleitoral ela vem se aprimorando a cada ano. Como, por exemplo, próximo ano é um ano eleitoral. Então, a partir de abril, o Tribunal Superior Eleitoral irá ditar novas regras para o próximo pleito, né? Que normalmente se começa em abril. Exatamente, começa em abril, é onde se fecha as janelas para todos os. E é a chamada janela partidária, aqueles candidatos que pretendem mudar de Pode puxar, prefeito. partido político. Eu vou dar um exemplo que certamente vai, nessa próxima janela eleitoral, muitos candidatos vão vão sair do PP, Partido Progressista, pelo fato de que se juntou com outro partido para se tornar uma única sigla. Então, nem todos do PP, eu vou dar o um exemplo aqui da Bahia, nem todos do PP, do Partido Progressista, ele vai aceitar efetivamente o que o estatuto do novo partido vai ditar como regra para aqueles que são filiados, e também por uma questão, não é nem partidária, é política. É, o PP, ele se juntou com outro partido que União é ligado, Brasil. União Brasil, que é ligado à oposição na Bahia. Então, quem é diretamente ligado ao partido, o PT, o Partido dos Trabalhadores aqui, certamente não vai permanecer no partido que é oposição ao governo do Estado, né? Sempre tem essas mudanças quando há uma união de dois partidos, né? Como já Sim, teve já aí, teve e diversos. tá Houve vindo essa moda agora. a federação, por exemplo, né, que é PP, PCdoB e PV. Houve essa. Então tá tendo essas fusões de partido agora, que antigamente não tinha, né? Não, sempre teve, só Sempre que teve. sempre teve. Eu vou lhe dar um exemplo, se não me falha a memória, o PSC, né? Ele fez junção com outro partido. O PSDB tentou, mas não chegou a finalizar. Então, então já essa eu não sabia que já tinha sido Já, isso algumas fusões anteriores. já. E aqui também, doutor Jorge, a gente vê muito o pessoal que entra para candidato a vereador, inclusive eu, a algumas eleições anteriores, né, não sabia sobre recurso, quanto um vereador pode gastar numa campanha, se vem recurso do partido, né? Então aí fica alguns jovens que entram na política com expectativa. Será que vem X? Será que não vem? A gente explica, olha, teve uma que mandaram um pouquinho, mas foi 3.000 e pouco, só deu para adesivos. Já teve outra que não veio nada. Robin, essa questão é o chamado fundo Fundo partidário. partidário.
que é recursos da União, que é disponibilizado para o fundo partidário, que é que os diretórios nacionais disponibiliza determinados valores para os diretórios ou comissões municipais, que a partir daí existe esse recurso, isso é claro, que a partir daí os diretórios estaduais ele vai escolher aqueles que eles pretendem, porque ali é chamado ato discricionário. O ato Uhum. discricionário é aquele ato que eles praticam de acordo com o entendimento interno. Não precisa que a legislação eleitoral, por exemplo, diga, olha, se houver 100 candidatos, se tiver X valor, tem que disponibilizar em partes iguais para cada candidato, né? Então não existe uma regra clara que possa dizer que o fundo partidário tem que ser disponibilizado para todos os candidatos. Normalmente ele é disponibilizado para quem o presidente quer, entendeu? Existe um critério que é pelas vagas das femininas que tem que disponibilizar determinados valores. Mas a partir daí os presidentes eles disponibilizam da forma que ele, como eu falei, por ser um ato discricionário, não é nada obrigatório, não existe uma regra propriamente Uhum. dita de como seja disponibilizado, ele escolhe o dele e disponibiliza esse valor. Mas o fundo partidário existe. Mas, repito, não é propriamente dito que ele é obrigado a disponibilizar esse recurso para todos os candidatos. E com relação a valores a serem gastos em campanha, a Justiça Eleitoral ele estabelece que tais valores ele é disponibilizado de acordo com um regramento, pela própria resolução. Se não me falha a memória, eu tive inclusive a oportunidade de lhe assessorar no processo eleitoral, Isso. né? Se não me engano, pela segunda vez, não é isso? É. Pela segunda vez. Então, assim, se não me falha a memória, o valor disponibilizado aqui em Fátima foi 14.200 ou 14.400 reais. O candidato a vereador, 20 e poucos mil por o candidato a prefeito, se não me falha a memória, né? Assim, eu particularmente entendo que a Justiça Eleitoral sabe, claro, que ninguém vai gastar num comício que se faz na região 20 mil reais. 20 mil reais só dá para fazer o material impresso, É né? verdade. Mas, enfim, é prestado conta, é passado pelo crivo de um analista do próprio Tribunal Regional Eleitoral, pela avaliação do Ministério Público e até mesmo, se houver pré-questionamento, o advogado vai esclarecer, né? Tem a justificativa e comprovar efetivamente como gastou e por que gastou, e que o valor gasto foi exatamente aquele estabelecido pela Justiça Eleitoral. Não pode gastar mais, menos pode gastar. E, portanto, né, na verdade, você pode prestar conta ali do que você vai receber de fundo partidário, mas também tem que prestar conta até das doações que Sim, recebe para a sim. campanha, né? Doações Inclusive de as pessoas prestações de físicas. conta. É, as pessoas, alguns candidatos, inclusive, já me questionou pelo seguinte, que eles imaginam que todo o processo eleitoral, ele termina ali um dia após a eleição ou no dia da eleição. Não. O processo eleitoral, ele não consiste apenas até o dia da eleição, o dia da votação. Muito pelo contrário, a partir daí tem a questão das informações, que é chamada última prestação de contas apresentadas. Será feita essa prestação de contas para dizer quanto recebeu, quanto gastou e como gastou cada candidato. E a partir daí, a Justiça Eleitoral vai avaliar essas contas, como foram gastos, se foi gasto de forma correta. E para quem isso, a prioridade são para os eleitos, depois primeiro e segundo suplente, e a partir daí para os demais candidatos. Para você ter ideia, eu respondi hoje uma prestação de contas de um candidato não eleito, né? Eu tive que apresentar uma manifestação no processo, porque o analista teve uma dúvida, né? E o Ministério Público questionou a prestação de contas e a gente teve que justificar hoje esse processo para tentar mostrar a ele que foi feito tudo da forma correta. Muita gente, como até eu, né? Achava que era uma coisa fácil, só entrar e Não. pedir voto, né? Mas Houve um não, tempo não. que era praticamente isso, pedia voto, informava a Justiça Eleitoral o que queria, mas é aquilo que a gente falou lá atrás. A Justiça Eleitoral, a cada momento, ela vem se aprimorando, né? E cada procedimento, cada resolução que aprimora o pleito eleitoral, ele vem afunilando cada vez mais, não vou dizer dificultando,
o processo eleitoral em si, mas ele vem fazer com que participe aqueles que efetivamente têm interesse. E eu costumo dizer no processo eleitoral que não é só apenas o voto que elege, é muito além do voto, precisa do técnico. Hoje, no processo eleitoral, é obrigatório que se tenha um contador e um advogado. Então, muitos ganham e não levam. Posso dar um exemplo de algumas cidades na região, aqui no estado da Bahia, por exemplo, que tiveram chapas proporcionais e a majoritária cassada pela Justiça Eleitoral porque não seguiu rigorosamente o que estabelece a legislação, ou seja, a resolução, que é a Lei 9.504, 98, e as resoluções, que são muito do Tribunal Superior Eleitoral, que dita a regra de como deve ser o processo eleitoral. Então, quando você não segue a regra, quando você não se atenta ao que dispõe a Justiça Eleitoral, você está passivo, em caso alguém questione, você está passivo de sofrer uma sanção. E uma das sanções de quem ganha e faz a eleição de qualquer jeito pode ser a perda do mandato, mesmo tendo sido diplomado e empossado e já está exercendo a função. Pode ser, pode ser cassado, ser cassado e ter os direitos, inclusive, suspensos, direitos políticos, né? Mas existe uma regra, existe um prazo, não é pelo caçar alguém eleito que de qualquer forma. Por exemplo, já tem. A eleição foi em outubro, né? Já vai se fazer um ano. Se alguém tivesse que questionar alguma coisa, existe um prazo estabelecido, inclusive pela legislação eleitoral, para cada procedimento. Prazo para impugnar a prestação de contas, prazo para ajuizar uma AGE, uma AIME, e por aí vai. Existe o prazo, não é o cara ganhar e daqui a um ano alguém questionar e querer ter razão. O, a justiça. Existe um ditado que diz assim: a justiça não cochila aqueles que. Não cochila aqueles que dormem, né? Então é por aí. Cochilou, perdeu o direito. É verdade, porque é um trâmite até demorado, porque a minha prestação de conta ainda vou consultar agora, né, porque o contador falou que ainda estava em análise. Sim, é Você provável. acabou de falar aí Eu agora respondi uma que respondeu hoje. uma hoje. Respondi uma hoje. Então você vê que não é uma coisa simples, Exato. né? Que acaba o período eleitoral e o advogado e o contador fica trabalhando muito mais. Normalmente até um ano e meio, às vezes até 2 anos após o pleito, Tá né? vendo? Mas trabalha muito. Não é só o advogado, a figura do advogado, do contador no processo eleitoral, não é uma figura meramente para estar ali para embelezar, não. Muito pelo contrário. Tem que ter, é obrigado que se tenha É isso que eu esse quero. profissional, né? E tem muito trabalho. Só quem trabalha, quem faz eleitoral sabe. E principalmente pela questão dos prazos, né? O prazo do eleitoral é muito curto. Quando se tem o processo eleitoral, a gente praticamente não dorme. É verdade, muito trabalho. Não é muito. Aí a questão aí da majoritária, sempre os eleitos vêm primeiro nessa prestação de conta, Sim, né? Foi o que você sim, acabou de sim. falar no instante. Aí Então, depois que é a prestação de contas, prefeito, vice-prefeito, os vereadores, os eleitos, eleitos, para depois o suplente. primeiro, segundo suplentes, e a partir daí vai de acordo com a ordem de votação de cada candidato, né? Porque Muito. isso é uma questão de prioridade. Os eleitos ele tem que ser diplomado. Após o processo eleitoral, a própria legislação estabelece já o prazo para que se possa diplomar ele, né? Então, existe um prazo para tudo e tem que ser seguido à risca. O prazo eleitoral, não... quem cochilar, perdeu. Pronto, aí, gente. Quando for se candidatar aí a prefeito ou a vereador, procure o doutor Jorge. O homem entende muito de Entenda no justiça muito, eu também. eleitoral e pode assessorar você na campanha, como já me assessorou em duas, hein? Já tive a oportunidade. Então, voltando um pouco também na área civil, porque a gente vai e volta, como diz, é um jogo de bola. Então, uma hora tá no campo do ataque, outra hora na defesa, outra hora no meio de campo. O senhor é a favor ou é contra aí a audiência de custódia? Um negócio que muitos policiais dizem, rapaz, a audiência de custódia é enxugando gelo, soltando, a gente prende e a justiça solta. Ô, Robinho, eu sou totalmente a favor da audiência de custódia. Até mesmo por ser um ato legal e já houve um pré-questionamento até mesmo no Supremo Tribunal Federal.
A questão de se prende e a gente solta, a audiência de custódia, ela tem como premissa justamente saber qual foi as condições de que um indivíduo ele foi preso, né? Quais foram as condições. Então, mesmo que o cara pratique lá qualquer crime, seja passível de punição, ele tem os direitos dele garantidos pela Constituição, pela legislação, Sim. né? Então, o que é que acontece? A questão de te prender e soltar é como se prende. Se prender errado, tem que soltar, não tem para onde correr. Então, eu costumo dizer que a vontade de prender é maior do que se fazer justiça. Então, quando você prender errado, é obrigado a soltar. A justiça é obrigada a soltar, não tem jeito. E soltam não é porque querem, não, é porque a legislação permite. Então, para que isso não aconteça, faça o que é correto, né? Porque assim, cada um vai exercer a sua atividade, né? Cada um exerce a sua atividade. O papel do advogado, assim como membro do Ministério Público e o magistrado, cada um tem as suas regras a serem seguidas. O papel do advogado é exclusivamente observar se os direitos de alguém estão sendo garantidos. Se criminalizam muito o advogado criminal, mas assim, qualquer pessoa pode precisar de um. Então, assim, o advogado criminal ele não defende a criminalidade. Longe disso. Ele defende a legislação, ele defende a lei. Então, a lei tem que ser aplicada como deve ser. Imagine aí se a pessoa, se alguma autoridade tiver o desafeto com alguém e quiser fazer isso ao seu bel prazer. Entendeu? Então aí é onde entra a figura do defensor, ou seja, do advogado, para que se garanta efetivamente o direito daquela pessoa. Se fosse assim, a gente estaria entrando no estado de exceção. E o estado de exceção nunca foi bom. Tanto é que hoje a gente vive no estado democrático de direito. É verdade. A gente vê muito, né, falar em muita perseguição política e tudo mais, mas eu agora voltando ao assunto criminal, deixando um pouco essa perseguição que diz que tem no país, perseguição política, acredito que pode ter, mas não é exagerada demais, né? Assim, a gente sabe que a política ela gere o país, né? Eu não vou lhe dizer que há interferências, né? Eu não tenho como lhe provar isso. Mas, assim, o remédio para qualquer ato ilegal é o próprio Poder Judiciário. É para isso que serve o Poder Judiciário, para tentar regular as normas do Estado. Então, ninguém faz, por mais autoridade que você tenha, ninguém faz as coisas como querem. Verdade. Então, é porque a gente vê aí falando, né, que o partido A está perseguindo o partido B, ou o presidente está perseguindo o ex-presidente. Muitas sempre tem narrativas, tem história. Então, a gente hoje está um negócio no nosso país, a polarização, que está um pouco estranha. Só fala de dois candidatos. Fabinho, isso de forma, responder sua pergunta de forma bem popular. Isso é choro de quem perde. Então o cara tem que buscar alguma desculpa, né? Tem que buscar alguma desculpa e atribuir a culpa a alguém. Então, eu não vejo dessa forma não, né? Para que se houver algum excesso, alguma perseguição, como você falou, é aquilo que eu lhe disse anteriormente. Para isso que se tem a justiça, né? O poder judiciário, para que se possa regular essas situações. E eu acredito muito no poder judiciário e tenho certeza que desenvolve um papel fundamental na organização da sociedade em si, porque senão era uma bagunça se não houvesse o poder judiciário, se não houvesse as instituições como um todo, poder legislativo, executivo, judiciário. Então, assim, se não houvesse essas instituições, seria uma bagunça. É verdade, tem que ter o controle, né? Tem E que. o poder judiciário é uma das instituições mais acreditadas no país, né? Existem alguns escândalos que a gente ouve, que vê na televisão, existe que nada é perfeito, né? A justiça também é feita por ser humano. E pode acontecer, como aconteceu, vem acontecendo, mas assim, repito, eu acredito no poder judiciário e tenho dito que se não fosse o poder judiciário, o, o país seria uma bagunça, né? Pronto, aí também, né, na polêmica aí, né, essa questão aí, doutor, vamos voltar um pouco aí sobre a Previdência, o INSS. Eu sempre, o cara diz, Albinho, você é muito eclético, uma hora vai no assunto, outra hora volta em outro. É porque fica aquela descontração, não fica aquele negócio pesado, né?
A gente vai lá, vem cá, vem uma lembrança de fazer uma pergunta. Sobre os aposentados aí que estão tentando receber o ressarcimento desses descontos De sindicatos, né? dos sindicatos, de outras instituições, o que é que tem que ser feito, como é procurar um advogado? Robinho, a princípio não é necessário, após a descoberta dessas fraudes, o DataPrev, que é um mecanismo que é utilizado pela Previdência Social, ao detectar, ele disponibilizou para os seus segurados, no meu INSS, um campo que ele é questionado se ele fez ou não aquela contratação com o sindicato. Se ele fez, ele vai confirmar sim. Se não fez, não. Não. Então, assim, eu li algo sobre que até o final do ano, o governo federal pretende ressarcir essas pessoas. Paralelamente a isso, aquele que se sentiu prejudicado com descontos, que não só há desconto desses sindicatos e associações de Brasília, como existem aqueles descontos bancários, aquele que se sentir prejudicado nesse sentido, ele pode contratar um advogado de sua confiança e ajuizar uma ação requerendo o cancelamento desse contrato do qual ele não reconhece e uma indenização por danos morais em decorrência desses descontos indevidos. Então, tem que procurar um advogado, uma pessoa também de confiança que possa instruir, né, os É aposentados. importante que quando se contrata um advogado, seja alguém de sua confiança, né? Isso Verdade. é importante. Até mesmo que eu acredito que poucos vai contratar um advogado que nunca ouviu falar, que não sabe de Mas às onde vezes é, não por sabe. indicação acaba, né? Isso Tem é que procurar uma pessoa de confiança que sim, indique um advogado. que tem inclusive o acesso ao profissional, né? Não adianta você contratar um profissional, um advogado no caso, e não ter sequer o contato do cara para saber como está o andamento do seu processo. Pronto. Diga aí vocês, aposentados aqui da região, que precisam de um advogado, procure o Dr. Jorge. Robinho do Capinduro super indica, viu? É mais um profissional aí em todas as áreas, não é só na parte criminal, mas também na parte aí de eleitoral, né? E É. também um pouco da parte essa previdenciária, né? Eu faço pouco, mas a gente, Desenrola, quando o direito é escancarado, a gente consegue. desenrola. Então a gente bate um papo bom aí com o nosso amigo Dr. Jorge, ao qual alguns amigos aqui mandaram mensagem, o Vanderlan, né? Vanderlan, Doutor Vanderlan. grande advogado, meu Advogado. amigo Dr. Jorge. Então são vários amigos entrando aí. E também, Dr. Jorge, graças a Deus a gente está tendo agora também um apoio de alguns amigos, né? Meu compadre Roberto da Roberto da Farmácia. Farmácia, já tive a oportunidade de advogar para ele, inclusive de assessorar ele no processo eleitoral. Pronto, Tive essa oportunidade. mando para ele já Uma já. grande figura aí, gente, cara, primeira linha. Meu amigo Jailton, Moto Peças, Pietro Moto Peças em Fátima, Gelson Materiais de Construção, né, Fã Autoelétrica e Sandra Autopeças. Então são amigos que vêm nos apoiar no nosso podcast aqui, porque ainda tá devagarzinho, como eu disse, esse é o 13º, isso eu gosto do número 13, né? Eu sou Caiu certinho pra ele. petista porque gosto mesmo, eu gosto do PT. A gente É, discorda de algumas coisas, né? claro, Porque a claro, gente é simpatizante a um partido político, a gente tem que concordar 100% daquilo que ele faz, verdade. né? Então, assim, toda unanimidade não é normal, não é natural. Então, é natural que se você se discorda de um posicionamento, de uma ação, que você não concorda, isso é natural. Natural, E aquele que gosta, aconselha, né? Não claro. deixa fazer o que é errado. É o que eu digo sempre, né? Se você torcer para um time e eu para outro, a gente jamais vai brigar. Somos amigos do mesmo jeito. Exatamente. É Entendeu? claro que Discordamos de alguma coisa de outra, é mas claro que a não. gente vai dizer que o Bahia é o melhor time que tem no estado, né? Isso Mas eu é torço por evidente. vitória, viu? Então, eu sei que você tá torcendo pro time que não é muito bom, né? Mas a gente tem que respeitar. Puxar a brincadeira. Então é muito bom, né? Bater um papo assim espontâneo, que a gente sempre debate em off aí, A né? gente conversa muito. Em off. Então, mas valeu, gente. É um negócio interessante. Doutor Jorge, 1 hora de entrevista, Já passou praticamente, tá rápido. quase 1 hora.
né? Então, se você quiser pontuar mais alguma coisa, né? Quiser falar mais sobre alguma coisa, porque Robin, eu quero só agradecer, como eu disse lá no início, agradecer pela oportunidade. Dentre muitos que você conhece, muitos colegas, né? Você me convidou, então agradeço pela consideração, lhe parabenizo pela iniciativa, né? A gente sabe que quando se está começando, poucos incentivam, né? verdade, E muitos criticam, mas de uma coisa é certa, se você persistir, vai dar certo. Dando certo, você vai chegar onde você quer. E quando você chegar onde você quer e onde está em um lugar que certamente será bom, muitos vão pegar no seu ombro e dizer que ele apoiou, mas só que você vai saber exatamente quem apoiou, mas você não vai deixar de agradecer, claro. verdade. Né? A gente tem que agradecer a tudo e a todo tempo. E a vida Doutor, é um aprendizado. isso. O apoio, né, é super especial, super bom para a gente crescer. Mas também precisamos ter a crítica, para que a Sim, gente, uma crítica construtiva, a gente vai ver os nossos erros, os defeitos e consertar e melhorar. é aquilo Então, que eu lhe falei. Quem gosta, aconselha, né? Orienta da melhor forma possível. mesmo na crítica, Sim, sim. mesmo na crítica. Então, doutor, eu vejo assim, né? A gente que começa devagarzinho, eu já falei em várias podcasts aqui, que eu tô abrindo trincheira para meus filhos, né? Eu tô hoje como pedreiro, já fui professor de informática, mas estou abrindo trincheira. Eu vi um campo aberto para um podcast aqui em Fátima. Já queria montar o ano passado, mas estava dentro da eleição, eu como candidato. E também, na candidatura, eu não poderia. Como era que eu ia entrevistar um adversário? Eu acho que nem isso pode, por norma. Pode, mas só que você teria limitações para desenvolver a atividade como apresentador de um podcast. Pois, É tá que vendo? existem as limitações para isso. Pois é, teria que ter essas limitações. Então eu digo, não, vou deixar para mais um pouquinho à frente. Aí em janeiro, conversei com alguns amigos, ó, estou montando. Aí veio o primeiro aqui, né, o primeiro convidado, eu digo aqui, de peito aberto, foi Binho de Alfredo, o prefeito, falou, ó, Binho, depois eu vou lá, com calma, já já, a gente chega. Aí veio o Rodrigo, né, o primeiro, veio o Rodrigo, né, e depois de Rodrigo já veio muito mais amigos, né, E virão Sócrates mais, e virão mais. com certeza. Então, com fé em Deus, eu só tenho a agradecer e eu fico muito feliz do senhor estar hoje aqui, né? Que é um amigo aí já há 5 anos, desde a campanha. Tem uns 8. Já? Então tô ficando velho, por isso que a barba tá branca. Então, eu fico muito feliz que o senhor esteve aqui. Vou disponibilizar já já para o pessoal. A gente teve um probleminha no Instagram, mas faz parte do dia a dia, né? Mas a gente deu um jeito. Uma live no Instagram e o podcast pelo YouTube. E já disponibilizando já já, quando o senhor sair, para todos assistirem aí. Obrigado, Robinho, pelo convite. Valeu, forte abraço a todos, até a próxima.